Antes de tudo, eu gostaria de iniciar agradecendo ao desembargador Caetano a oportunidade de termos esse debate aqui nesta manhã, né? Eu me sinto muito feliz em poder compartilhar de uma mesa desse gabarito e os temas que foram aqui tratados, né? Eu acho que essa temática da proteção internacional dos direitos fundamentais, ela é fundamental no direito constitucional brasileiro. E, se me permitirem, na qualidade de debatedor, fazendo o resumo das 3 grandes conferências, magníficas conferências, né, eu começaria destacando o seguinte, foi colocado muito bem aqui. Professores e professoras, eu defendo que o artigo 5º, parágrafo 3º, é inconstitucional. É a limitação material ao poder constituinte derivado do reformador, senhoras e senhores. Ele é inconstitucional, é cláusula pétrea. Eu tenho que entrar com a ADI contra o artigo 5º, parágrafo 3º, senhoras e senhores. Isso é inconstitucional, ele agride a cláusula pétrea, que é o artigo 5º, parágrafo 2º. Eu não precisaria do parágrafo 3º, eu não precisaria do parágrafo 3º. Eu não preciso do parágrafo 3º, não preciso de supralegalidade, com todo o respeito. O Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado pelo Brasil, ele é norma constitucional. E ele é mais do que isso, ele é norma metaconstitucional, na perspectiva kantiana, na perspectiva do direito cosmopolítico. Então, e qual é o problema do artigo 5º, parágrafo 3º? Era a divergência jurisprudencial entre o Supremo e o STJ. Que o STJ entendia que era norma constitucional e o Supremo entendia que era lei ordinária. Não era nem supralegal, era lei ordinária. Né? E observe, ao introduzir uma supralegalidade, não vejam a dificuldade que o parágrafo 3º traz ao nosso constitucionalismo, me permitam isso, né? Numa banca desse nível aqui, fico muito feliz, saio aqui maravilhado com o que escutei aqui, e vejam bem, quando eu coloco que o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos precisa ser aprovado com 3/5 e 2 turnos, esse processo não existe no direito internacional, no direito brasileiro. Para eu internalizar um tratado internacional, eu faço com um decreto legislativo que é lei ordinária. Como é que eu vou votar, então, o tratado internacional como emenda constitucional? Então, eu tenho que entrar com um projeto de emenda constitucional. Então, observem o que um parágrafo, né, mal colocado, achando que ia solucionar a divergência dos tribunais superiores do Brasil, introduziu toda essa questão de complexidade. Mostra, porque o Tratado Internacional ele é internalizado como lei ordinária e agora, o que faz? Vou ter que votar especificamente? Então, fica totalmente sem lógica jurídica, né? E, pelo tempo, não quero perder a oportunidade de abrir o debate para as senhoras e para os senhores, mas queria encerrar destacando o seguinte. Nós precisamos, na minha visão, sistematizar. Professor, se me permita aqui essa imagem tão importante, nós temos que identificar 3 grandes momentos da proteção internacional dos direitos humanos. Nós temos um transconstitucionalismo, ou o nome que se quiser dar, que é o reconhecimento de que o Tratado Internacional ele é, sim, norma constitucional. Esse é o primeiro passo, na minha opinião. Depois nós temos que dar o segundo passo, que é o interconstitucionalismo, que é a normatividade da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é o segundo passo, é o que a gente podemos chamar de interconstitucionalismo, para chegar no terceiro passo, professora, que a senhora falou muito bem, a perspectiva metaconstitucional dos direitos humanos, que é a perspectiva da proteção internacional dos direitos humanos, mas não com força normativa do Estado soberano, e sim da força normativa do direito internacional público, impondo a cada Estado nacional os direitos humanos, a proteção internacional dos direitos humanos. Então, é assim que eu vejo, e não quero mais tomar o tempo para abrir o debate. Queria, antes de iniciar o debate, solicitar uma calorosa salva de palmas para essa brilhante banca aqui que tivemos aqui.
Bom, já tínhamos inscrito aqui, o desembargador Ciro Daron já estava... doutora juiz Adriana, por favor. Exercer o controle de convencionalidade. Desembargador Caetano, porque quem tem que agradecer aqui sou eu. Eu é que devo agradecer a Vossa Excelência por ter tido a oportunidade dessa manhã de tanta genialidade. Voltando às aulas do professor Sandoval, que me deu aula justamente dessa matéria, eu queria submeter a essa excelsa banca uma questão sobre o direito internacional, direitos humanos internacionais. Eu sou um amante da causa da criança. Passando pelo princípio do interesse superior da criança, não vamos tratar disso, mas a Organização Internacional do Trabalho define que as duas piores formas de exploração do trabalho infantil são a prostituição infantil e o trabalho da criança no tráfico. A Convenção de Genebra diz que é crime colocar armas nas mãos de crianças. O Estado do Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, Vossa Excelência falou aqui sobre a questão do alto índice de mortalidade, e alto índice de mortalidade é das pessoas hipossuficientes, das pessoas pobres, das pessoas negras. A minha pergunta, professor Valério, é o seguinte: diante desta norma de Tratado Internacional de Direitos Humanos, que considera uma das piores formas de exploração do trabalho infantil, o trabalho no tráfico, diante do que diz a Convenção de Genebra, que criminaliza o Estado que coloca a arma na mão de crianças, como nós podemos continuar condenando pela lei comum o adolescente, a criança, porque a Convenção do Direito da Criança define até os 18 anos, como podemos colocar atrás das grades aqueles que são explorados pelo tráfico, no trabalho escravo do tráfico? Continuamos, nós juízes, sem exercer o controle de convencionalidade, a condenar jovens a perder o seu futuro. Vamos fazer todas as perguntas, então? Pode ser, né? Não. Podemos, então, fazer as perguntas, né? Pois não. Faço Doutor. minhas, obrigada. Faço minhas as palavras aqui do desembargador Ciro. Realmente eu fiquei encantada. Eu gostaria de parabenizar o desembargador Caetano e o Sandoval, a quem eu tenho muito respeito, muito carinho, fez parte comigo do nosso núcleo de pesquisa. Uma honra muito grande. Dizer que eu fiquei encantada de conhecer o professor Valério. Eu conhecia de nome do livro, está aqui, né? Eu trouxe até para ele autografar. Conheci ele através do meu filho, olha só. E hoje tive essa surpresa, né, maravilhosa de poder ouvi-lo. A empolgação assim que o senhor fala nos contagia de uma forma assim. E aí eu queria fazer um comentário ao que o senhor falou, né? Como que os juízes e as juízas têm resistência, né, a compreender todo esse sistema de direitos humanos, né? E eu sempre falo isso, que eu acho que é um déficit nosso, né? E eu lembro que eu fui dar aula recentemente até para os juízes e juízas na formação inicial em Minas, e eu fui falar sobre os direitos humanos das mulheres, sobre a CEDAW e a Convenção Interamericana, né, a nossa Convenção de Belém do Pará, e a maioria deles sequer conhecia a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que é de 79, ratificada pelo Brasil em 82. Então, as pessoas, juízes novos, na faixa ali dos seus 30 anos, para menos, né? A maioria ali tinha se graduado em 2015. Eu perguntei a média ali, quando que tinham se formado em Direito. A maioria de 2015, 2014. Então, eles nunca... Eu falei, mas nem na faculdade vocês viram isso? Não, a gente... Então, parecia que eu estava falando, porque eu fui falar sobre violência contra a mulher, que eu não posso introduzir a Lei Maria da Penha sem falar sobre o histórico e por que a Lei Maria da Penha existe. Então, eu sempre trago os tratados de direitos humanos, mas eu tinha 4 horas para falar sobre tudo, não dava. E aí eu acabei me detendo mais aos tratados do que a própria lei, porque a lei eles conheciam. Mas os tratados que embasaram a Lei Maria da Penha, não.
Então, eu estou falando de 2019, um concurso agora para juízes e juízas novos. E aí, lembrando do que o senhor falou, nas próprias faculdades de Direito, a gente tem esse déficit curricular, porque grande parte das faculdades, Direitos Humanos é uma eletiva ou optativa, digamos assim. A gente tem o direito internacional público, mas Direitos Humanos, propriamente dito, é muito pouco exigido nas faculdades de Direito. Então, a gente sai das faculdades, não é exigido. Nos concursos públicos para magistratura, eu acabei de ver o edital, está publicado o nosso edital aqui. Então, portanto, eu sou coordenadora da formação inicial, então eu vou receber os novos juízes daqui a uns 4, 5 meses. Provavelmente vou receber, eles são bem jovens, passam com menos de 30, e provavelmente não vão também ter tido contato com a questão dos direitos humanos, principalmente os tratados mais assim, que nós temos na Justiça Estadual, né, que são as violações dos direitos das mulheres, dos direitos das crianças, da pessoa presa, da pessoa com deficiência. Isso não é exigido num concurso. Então, a gente tem essa questão que eu acho que, como é que a gente poderia fazer para introduzir isso de uma forma mais sistemática, não só nos concursos, mas nas faculdades de Direito, né? Porque isso não é uma... Por exemplo, Gênero e Direito, é muito raro você ter uma faculdade com uma disciplina sobre Gênero e Direito. É difícil conseguir uma especialização de Gênero e Direito. Então, eu acho que a gente tem muito a fazer, né? A outra coisa que o senhor falou é da quantidade mesmo de casos que conseguem chegar à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tem que praticamente haver um genocídio, né? E no Brasil a gente, né, como foi o caso do México, que teve uma grande parte de mulheres que morreram vítimas de feminicídio não íntimo, né, que a Rita Laura Segato até fala que é um feminogenocídio. Isso sim chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que é o caso González versus México. Aí o México então parte para ter todas as normas internas se adequarem a esse Tratado de Direitos Humanos, que principalmente a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Mas no nosso Brasil, aí eu queria já, se puder, professor Sandoval, entregar para o professor, sem querer a gente acabou ele falando sobre isso, sobre o desaparecimento forçado de meninas e adolescentes no nosso estado do Rio, que foi objeto de uma pesquisa que o Sandoval participou, onde nós detectamos nas sentenças judiciais violações ao ECA e violação à Convenção da Criança e à Convenção, até aqui, foi fruto de uma pesquisa já com relatório, que é o desaparecimento forçado de meninas no Rio de Janeiro, desafios do sistema de justiça. Aqui a gente fez... Está no sistema, está online, eu vou entregar para o professor um exemplar, porque já está online, mas aqui tem todas essas... Sem a gente... o senhor tinha mais... Eu não, porque o meu tema é violência, mas com a ajuda do Sandoval, a gente foi enumerando aí as violações de direitos humanos da criança negra, e tem a questão de ser criança, depois a questão de ser criança do gênero feminino, depois tem a criança, depois gênero feminino negra, ainda tem a quarta interseccionalidade, que é a moradora de periferia. Então, são todas essas violações juntas que a gente detectou, que desde a falha no sistema de segurança pública na investigação desses casos até a justiça com uma sentença que então absolve essa pessoa, porque não há essa visão sistemática da violação dos direitos humanos da criança, enfim. E essas mães são muito pobres, e a gente entregou, a Emerge entregou nas mãos esse relatório, que é um relatório de violações, para que elas então façam o que elas entenderem no sentido de chegar a isso à corte, porque realmente é uma situação bem complicada. E aí eu agradeci, porque a sua fala é uma fala muito empolgante, e a gente se sente muito pequeno, porque a gente não consegue mudar isso dentro do sistema de justiça se não for através da educação. E
da educação judicial, que é a nossa área. Na escola de magistratura, a gente forma juízes, né? Então, a gente tem que trabalhar isso aqui dentro, mas lembrando que isso é um déficit curricular desde a faculdade. Né? Se o juiz não sabe, o estudante de direito provavelmente também não sabe, porque isso não é exigido na faculdade. Eles não aprendem isso. Sequer tem isso exigido. Então, não exige no concurso e é exigido no juiz. O juiz passa, vai para a comarca de Vassouras trabalhar com uma violação de terras e ele não aprendeu na faculdade, não aprendeu no concurso e ele tem que saber isso tudo, inclusive, não estou defendendo, mas é um déficit nosso total. Então, acho que fazendo isso eu não vou perder pessoas, mas assim, lembrando aqui que a nossa professora, eu fiquei super encantada com as duas mulheres aqui, eu me sinto bem representada por vocês, me senti assim, muito bem representada pela Marcele, uma promotora que eu tive o prazer de conhecer hoje, mas pela sua fala, realmente uma defensora aí da causa dos direitos humanos e das mulheres, sobretudo uma promotora de júri, não é fácil, né, estar ali. E também queria agradecer muito a professora Mariá, quando fala aí brilhantemente sobre a questão da identidade de gênero e o voto do ministro Fachin, nesse caso especificamente da identidade de gênero, é brilhante, é uma aula, e ele fala do princípio da constitucionalidade e da convencionalidade, textualmente falando, brilhantemente. O voto dele é uma aula e é um voto para se estudar, pegar um estudo de caso em sala de aula com os juízes, para ver como que se aplica na prática o princípio da convencionalidade. Então, eu acho que a sua fala também é uma bibliografia assim, que eu quero tudo depois, dizer que eu estou honrada de te ouvir, de te conhecer. Um prazer enorme pela sua inteligência, pela sua luta, pela causa das mulheres, principalmente no espaço acadêmico, que também é um espaço extremamente machista, conservador, e eu tenho certeza que a senhora, nesse espaço, representa por demais as mulheres. Muito obrigada. Bom, então passo a palavra branca para suas considerações. Eu queria primeiramente agradecer a colocação do desembargador Ciro Darlan sobre esse tema do direito da criança. E eu vou falar para o senhor, e aí eu vou lançar um desafio aqui, também me referindo à escola, desembargador, e também ao desembargador Caetano e ao colega Sandoval, que é o seguinte: estou de pleno acordo com o senhor, que falta o Estado brasileiro incorporar essa vontade de aplicação das normas internacionais, e especialmente a Convenção de Direitos das Crianças de 86 da ONU, exatamente esse direito, the best interest of the child, do melhor interesse da criança, no direito brasileiro. E aí, eu vou trazer aqui duas experiências, na verdade, 3 experiências, que eu achei assim, sinceramente, mas de um brilhantismo e uma coisa muito simples de fazer, basta a boa vontade, muito simples de fazer aqui na corregedoria do tribunal de vocês. Essa experiência veio e nós devemos, o dia que a história for escrita, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins vai estar lá. Por quê? O Tribunal de Justiça de Tocantins... Bom, primeiro, a história é o seguinte: eles fizeram um mestrado profissional para os juízes em direitos humanos, com parceria com a Universidade Federal. E a conclusão desse mestrado, para os magistrados, de todos os magistrados, foi elaborar um projeto de melhoria do Poder Judiciário para a aplicação das convenções, exatamente nesse sentido que o senhor coloca. E qual foi a solução desse projeto? Que foi, inclusive, a dissertação do juiz, que eu me tornei amigo por conta disso, não tem como não se tornar amigo da pessoa, Rony Clay, que eu também homenageio aqui. A corregedoria baixaram uma resolução, dizendo, com 2 artigos, dizendo simplesmente, não obrigando o magistrado, mas dizendo simplesmente: o corregedor do Tribunal de Justiça, no uso de suas atribuições, decide, artigo 1º, sugerir aos juízes, assessores, funcionários de gabinetes, assessores de magistrados, de tribunais, etc., sugerir, para não impor, né, para não ficar aquela... Sugerir que, na medida do possível,
nas decisões, sentenças, despachos e atos judiciais, apliquem os tratados internacionais de direitos humanos e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, olha que experiência da Corregedoria sugerir. Isso pegou tão bem que talvez hoje Tocantins é os juízes que mais têm aplicado a jurisprudência da Corte. Quando o Tribunal de Justiça de Roraima viu isso, nós fizemos lá, eu lecionei nesse mestrado, né, então nós plantamos essa semente lá, dessa resolução. O Tribunal de Justiça de Roraima viu isso e implantou essa resolução em Roraima. Eu ainda não consegui no meu estado, tive uma reunião com o desembargador corregedor há 3 semanas atrás e fiz um protocolo lá, protocolamos formalmente o pedido, está em tramitação. E Roraima fez a mesma coisa. E o desembargador Rui Florencio, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, também difícil, resistência do tribunal, talvez da corregedoria, bem, ele implantou no gabinete dele. Ele baixou a resolução na Câmara da qual ele é presidente, dizendo que na Câmara falou, bom, já que o corregedor não fez como eu queria, né, é aquele tá tramitando, vamos ver, vamos pensar, vamos à portaria, vamos ver, vamos pensar, que enrolação, para fazer um artigo. Ele falou, tudo bem, na minha Câmara Criminal, determino aos assessores que pesquisam a jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu tive, desembargador, um trabalho hercúleo aí, com 2 pesquisadoras, Jennifer e Monique, lá do meu grupo, para catalogar. Quando eu pensei nesse projeto, eu falei, nós não vamos dar conta, porque é muito o negócio. Quer dizer, catalogar não. Na verdade, resumir todas as sentenças da Corte Interamericana até o momento e todas as opiniões consultivas. Inclusive essa que a professora Mariá nos traz, foi talvez que mais nós nos dedicamos. Porque exatamente pensando que, sonhando que os próximos concursos da magistratura vão exigir a matéria, e com essas resoluções, sonhando que os 27 estados brasileiros baixem resoluções nesse sentido, para facilitar a vida dos magistrados. Então eu fiz a Jurisprudência Internacional dos Direitos Humanos, é uma obra de 800 páginas, que tem todas as decisões do sistema interamericano, então uma sentença tem 90 páginas, está em 6 páginas o nó da sentença, quer dizer, o dispositivo. Quer dizer, o que é o caso, sem ficar contando história, o que ela decidiu ali, qual que é o paradigma? Ela decidiu que o juiz é obrigado a aplicar a convencionalidade. Ela decidiu que em caso de gênero é assim que faz. Ela decidiu que em caso indígena é assim que faz. Ela diz indígena que discriminação é assim que faz. O nó, o fundamento da sentença, né? Depois um cotejo com o direito brasileiro e depois fizemos todas as opiniões consultivas dos tribunais e também grande parte da Corte Europeia e do Tribunal Africano e de alguns outros tribunais do país, para ver se fomenta, para pelo menos ajudar o magistrado, ele entender ali o nó da tese e depois ele pega a sentença no site da Corte e vai ler o restante. Então essa experiência, eu acho que, eu proponho aqui, que os senhores desembargadores, a nossa querida magistrada doutora Adriana, leve isso à corregedoria do tribunal, faça uma reunião com o desembargador corregedor e diga, olha, vamos fazer uma resolução, baixar uma portaria com 2 artigos. Quer dizer, olha, é uma resistência, eu não sei aqui, não estou falando nada, não estou criticando, mas é uma resistência que a gente percebe. Lá no meu estado de Mato Grosso fui muito bem recebido, etc., mas bastava ele sentar no computador ali em 2 minutos, a gente ditava e fazia, tem que conversar com os colegas, tem que ver, não sei o que pode dar isso. O que pode dar isso? Falar para o juiz que na medida do possível aplica os tratados de direitos humanos, o que pode dar isso? Só coisa boa. O que pode dar isso? Né, o que pode dar isso? Eu falei, desembargador, o que pode dar isso? Vocês vão dar um exemplo. O que pode dar isso? Ser parabenizados. Né? Então, é exatamente nesse sentido de aplicar. E também nos outros órgãos, nos órgãos de controle, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Sabe? Então isso é uma experiência que eu acho que vai melhorar nesse sentido, exatamente, principalmente no tema dos direitos das crianças, né? Que é algo realmente que merece a nossa preocupação e a gente sabe o que está passando aqui no estado do Rio de Janeiro. Em relação, doutora Adriana, o que a senhora coloca é exatamente essa dificuldade, né? Essa resistência
eu acho, sinceramente, que é algo que realmente precisa vir dos bancos universitários. Precisa vir dos bancos universitários. Nós tivemos um hiato no Brasil, e esse hiato no Brasil durou até o ano de 1994. Foi em 1994 que o MEC editou uma portaria dizendo que o direito internacional voltaria a ser matéria obrigatória nas faculdades de direito, e que depois de 2 anos, ou seja, em 1996, exatamente quando eu entrei na faculdade, mas foi em 2000. Né? Então foi a primeira turma, e nós somos uma geração de internacionalistas que nós não tivemos nosso mestre, nós não tivemos eu tive um grande mestre aqui no Rio de Janeiro, que foi meu amigo. Quando eu vinha ao Rio de Janeiro, eu ia na casa dele, todos aqui conhecem, o professor Celso do Vivier de Albuquerque Melo. Esse foi um mestre à distância, foi professor da Alê, um mestre à distância, que eu tive a honra de conhecer 3, 4 vezes, aqui tomar um café em Copacabana, mas um mestre à distância, né? Nós não tivemos uma linha, então não é uma geração que sofreu muito, a gente teve que suar muito, porque nós tivemos nossos mestres, teve um hiato, pouquíssimas universidades no Brasil mantiveram a disciplina como matéria obrigatória, a UERJ manteve, a Federal do Rio de Janeiro manteve, as particulares todas cortaram, porque contratar um professor a mais no final na folha de pagamento, para quê? Se não é obrigatório, não vamos colocar agrário, né? Essas matérias, né, dizem. Pronto. A Universidade Federal de Mato Grosso manteve, a maioria das privadas no estado não, e isso também teve um déficit de conhecimento, porque os nossos mestres, os nossos maiores faleceram, quase todos já falecidos, e não tinha obra de direito internacional no Brasil. A verdade é essa. Né? A Escola de Minas Gerais, por exemplo, que foi forte na década de 60, 70, direito internacional parou a partir da década de 80. Desculpe, mas não teve, a partir da década de 80. Aqui no Rio de Janeiro teve uma escola mantida, forte, com o professor Celso Albuquerque Melo. O Paraná parou no tempo. São Paulo, eu não sei o que eles estão fazendo de direito nacional, sinceramente eu desconheço. Minas foi muito forte, especialmente direito nacional privado. O Nordeste hoje está muito forte. O Rio de Janeiro, de um direito nacional público, sempre foi o carro-chefe aí, com o professor Celso, muito forte, e outros professores também, Luiz Ivania Morim Araújo, outros grandes mestres, e também na área do direito nacional privado, especialmente há grandes professores aqui no Rio de Janeiro de direito nacional privado. Então tivemos um hiato, quer dizer, um hiato que quem foi para o direito internacional, acho que foi movido por alguma coisa além, né? Além, espiritual, sei lá, mas teve um hiato na nossa formação, essa é a verdade, que nós estamos correndo agora atrás do prejuízo nesse ato, e isso desembocou nos concursos, falando especialmente da magistratura, desembocou no conhecimento que os magistrados têm de direito internacional. Eu achei belíssimo o que o desembargador Caetano falou aqui no começo, da resistência, e o voto, a doutora Marcele referiu esse voto do STJ, um dos ministros, não lembro qual, talvez o ministro Sicchietti, ele diz assim, se não me engano é exatamente esse tema do desacato, ele abre o voto, ele fala assim, olha, nós estamos aqui discutindo isso no voto, nós estamos discutindo uma questão de direito internacional, eu já digo de antemão que é uma resistência grande discutir nessa corte direito internacional. Ele começa falando isso no voto. Por que essa resistência, né, de discutir direito internacional? Porque, gente, é algo que agrega um valor, quer dizer, amplia esse mosaico normativo, é um arsenal, nós temos uma arma, nós temos um arsenal enormemente maior do que tínhamos hoje para proteger direito dessa grande e carente massa popular, que depende do Poder Judiciário para a resolução das suas contendas. E aí, eu fico muito feliz em ver votos como o do ministro Fachin, até nesse exato sentido. Semana que vem, dia 24, eu vou estar com a Melina, filha dele, professora da Universidade Federal do Paraná, Melina Fachin, que nós vamos discutir exatamente esse tema na Universidade Federal, e eu fico feliz, quer dizer, o ministro Fachin tem se destacado, e eu vou dizer que é até por uma questão familiar, porque Melina é professora de Direito Internacional de Direitos Humanos, e filho conversa com o pai. Sim! É o que está conduzindo, eu acho. E isso até pela formação da filha, que é professora de Direito Internacional de Direitos Humanos da Federal do Paraná, quer dizer, eles são sólidos, familiarmente falando, em termos teóricos. Mas, em suma, é isso. Eu faço votos, realmente, que nós consigamos incluir essa disciplina nos certames para a magistratura estadual. Faço votos. E se ainda não deu, que pelo menos sim, no curso de formação dos magistrados, a matéria entre aí com uma carga horária, eu sei que a carga horária é pequena no geral, mas que ela tenha algumas horinhas para discutir essa matéria. E que também os tribunais consigam, quer dizer, uma coisa que seria até para outros países desnecessário, né, baixar uma resolução dizendo, mas que os tribunais, que as corregedorias, tivessem um pouquinho de sensibilidade
né, de entender que não custa baixar uma portaria dizendo assim, sem expressões imperativas. Lá eu não me recordo da expressão, mas assim, sugerimos que se fomente, quer dizer, que sugere que os juízes... E depois foi feita uma estatística, isso foi agora, tem 3 anos já. Foi feita uma estatística agora, porque esse mestrado continua em andamento lá, né, que é o desembargador Antony Vilas Boas, que eu também homenageei, que tem uma escola de magistratura como a de vocês aqui, Tocantins e Rio de Janeiro, é brincadeira, o que vocês têm de estrutura. Isso o Brasil precisa copiar. E ele fez uma estatística de juízes que nunca tinham nem... O que é aplicar tratado, aquela coisa, mas não precisa, já resolve pela Constituição. É tipo, de 100 sentenças, antes da portaria, zero sentença referindo-se a normas internacionais, depois da portaria de 100, tipo 95. Quer dizer, é uma coisa inacreditável, né? Quer dizer, quase todos os juízes do Estado incorporaram isso para si e começaram a controlar a convencionalidade. Quer dizer, um pequeno passo, uma pequena largada para uma enorme chegada. Professor, eu quero só deixar aqui para a escola da Emerge um volume desse livro que eu citei para vocês, que é o livro de Filosofia do Direito para Concurso, e fiz uma dedicatória saudando esse templo do saber que revoluciona o Poder Judiciário no Brasil. E aí, professor, remetendo aqui ao que o professor Valério falou sobre Tocantins, era uma das coisas que eu queria dizer aqui hoje. Sem as escolas de formação, não há possibilidade dos poderes ou da operacionalização do direito caminhar bem no Brasil. Por isso que eu acho que nós temos que pensar em parcerias, Valério, com as universidades, para que as escolas da magistratura, Defensoria Pública, Ministério Público, possam ter, sim, mestrados profissionais, que de profissionalizante não tem nada, as pessoas confundem até os termos, no sentido de trazer para o magistrado a possibilidade de desenvolver teses sobre atuações concretas. Então, essa pergunta que o desembargador colocou aqui é uma tese. E isso tem que ser, hoje, assim, com urgência, implementado nas escolas da magistratura. É uma luta lá em Minas a gente conseguir montar um mestrado profissional. Sem o mestrado profissional, nós não caminhamos. Esse déficit que a senhora colocou é, assim, eterno. Então, pensarmos, sim, em parceria, sabe? Porque aqui é um braço da academia, alonga manos da academia no poder. E nós precisamos dessa oxigenação, né? E são os órgãos respiratórios do sistema judiciário, como dizia o Francesco Ferrara. É aqui que estão os órgãos respiratórios do sistema, é aqui que oxigena o sistema jurídico, é no judiciário. E dizer para a professora Adriana que nós estamos esperando a senhora ansiosamente lá em Minas Gerais. Estou deixando também um volume dessa coletânea sobre educação e direitos humanos. Foi o primeiro trabalho que foi feito em Minas sobre direitos humanos, Valério, dialogando direito e pedagogia. Pasmem, tal como tem que ter resolução para falar o óbvio, foi a primeira vez na UFMG que a pedagogia se uniu à Faculdade de Direito, eles com a forma, a gente com o conteúdo, e esse aqui é o terceiro trabalho, é o segundo volume da coletânea Diálogos Possíveis entre Pedagogia e Direito. Então, vou deixar uma para a escola também, e uma para a querida professora Adriana, que é tão admirada, tão querida em Minas. Eu chamei ela para poder fazer uma conferência dia 8, infelizmente ela vai estar organizando uma coisa muito maior, mas não desisti. Em dezembro ainda consigo levar a senhora lá. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Também, junto com o certificado, a escola entrega um pendrive com a cópia da sua palestra. Ah, que gentil, que obrigada. O pendrive tem a cópia dos 3, né? Tá, porque antigamente era um CD com o nome de cada
da palestrante, cara, conferencista, mas o sistema evoluiu já na nova administração para esse pendrive e é muito bom que faz. Os computadores hoje não tem, né? Não tem mais. Professor Guilherme Sandoval, muito obrigado, é uma honra ser seu discípulo. Então eu vou agradecer mais uma vez a presença de todos e todas. Vou falar uma coisa que nenhum juiz tem, ou poucos têm coragem de falar. Advogados embarguem de declaração. Os juízes têm pavor de embargue de declaração, mas há necessidade de embargar para precaucionamento de desse, não é? Então é também do advogado, do Ministério Público, não é? Os juízes têm assim a versão embargue de declaração, mas é fundamental o que eu faço, embargue de declaração e para que consigamos levar essas discussões todas ao né? Então, muito obrigado, está encerrada e um bom dia para todos.